Olá, amigos, uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui hoje, iniciando os trabalhos neste mês de abril, mês em que a nossa Sociedade Espírita Jesus comemora 94 anos. 94 anos de caminhada, né? Sempre buscando o consolo, o amparo, o estudo da nossa doutrina espírita, trazendo conforto para aqueles irmãos que buscam o nosso centro espírita. Então, nesse momento, né, importante da nossa trajetória, e já agradecendo a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui, pedimos que todos elevem o seu pensamento a Deus e a Jesus, solicitando a espiritualidade, que nos ampare em mais um momento, em mais uma tarefa, para que as nossas palavras possam levar o conforto e o amparo àqueles que necessitam. Então, com essa intenção de alcançar aqueles que buscam, nesse momento de tanta dificuldade, alguma esperança, que nós nos colocamos hoje à disposição para fazer a reflexão dessa noite. Algumas pessoas têm uma visão sobre Deus como ele se apresenta lá na lei mosaica, no Antigo Testamento, como aquele Deus que castiga, aquele Deus que pune, aquele Deus que tem seus eleitos, no caso, no relato do Antigo Testamento do povo hebreu. Mas nós precisamos entender que Deus não faz distinção entre seus filhos. Não existem escolhidos nem privilegiados. A doutrina espírita nos ensina isso. E é sobre essa temática, sobre esse viés que nós gostaríamos de tratar hoje, que nós gostaríamos de refletir hoje, mais especificamente sobre a justiça divina. E aí nós iniciamos a nossa reflexão trazendo uma questão. Quem de nós nunca pensou em algum momento, quando está passando por alguma dificuldade, como é que Deus permite que isso aconteça? Como é que Deus deixa que tal coisa aconteça comigo? E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que a justiça divina, ela não é como as nossas leis humanas, que mudam constantemente e que podem ser manipuladas para privilegiar um ou outro. Não funciona assim. As leis divinas, elas são as mesmas desde sempre para todos. Elas não se vergam, elas não se curvam a nossos interesses. Elas não se modificam. E essas leis não existem para nos castigar ou punir, mas para nortear a nossa caminhada enquanto espíritos imortais, rumo àquela perfeição que nos é possível alcançar. Sempre que nós não cumprimos essas leis, nós somos chamados de volta à realidade por conta do efeito dos nossos atos. E é justamente esse desvio das leis divinas que trazem a nossa infelicidade. Lá no Livro dos Espíritos, a espiritualidade deixa muito claro isso, que quando eles dizem que o homem, as pessoas, só são infelizes quando se afastam das leis divinas. Nossas realizações e as consequências de nossas realizações, é isso que a lei prevê, é disso que a lei trata. No mundo material, nós temos evidências dessas leis. Vamos dar um exemplo muito simples. Se nós decidirmos socar uma parede de alvenaria, qual é a consequência óbvia desse nosso ato? Nós vamos machucar a nossa mão. Quanto mais força nós empregarmos nesse ato, maior ou mais grave será o machucado que nós teremos. No mundo moral, essa evidência também aparece, mas no mundo moral essas leis servem para balizar o nosso comportamento. E aqui nós lembramos uma frase que é a nossa conhecida: a sementeira é livre, a colheita ela é obrigatória. Nós podemos semear o que, quanto, como nós quisermos, mas nós não podemos fugir da colheita. Na verdade, nós temos que as leis divinas, elas nos regram, elas nos norteiam, elas nos mostram um caminho, dizendo que, apesar de termos o nosso livre-arbítrio, nem tudo nos convém desse espaço em que ela nos permite a ação. Mas onde estão essas leis? Onde está escrita a lei de Deus? No Livro dos Espíritos, nós temos, quando a espiritualidade nos traz, né, que essas leis estão inscritas na nossa consciência. Então, meus irmãos, perguntas do tipo: que mal eu fiz a Deus? O que eu fiz para merecer isso?
Será que essas perguntas realmente fazem sentido quando nós olhamos sob essa ótica de leis imutáveis e sem privilegiados? Quem clama por justiça e diz que o que passa não é justo, na verdade, não acredita em Deus ou na sua justiça. E aqui a gente pode trazer um dado para comparar. Os materialistas, eles justificam o seu ateísmo, justificam o fato de não acreditar em Deus com a existência da injustiça. A injustiça ela é algo fácil de ser percebida por todos nós. Ela está aí em várias situações que nós presenciamos. Então os materialistas dizem assim: como o mal existe, Deus não existe. Ou, estando o bem ausente, Deus não existe. Continuando com essa linha de raciocínio, vamos observar alguns atributos da divindade e como o materialismo tenta rebater esses atributos. Então, Deus é onipotente. Se Deus é todo-poderoso, como é que Ele permite que exista injustiça? Deus é onisciente. Mas se Deus sabe tudo, como Ele permite que as coisas aconteçam e elas deem errado para as pessoas? Deus é onipresente. Mas se Ele está em tudo, Ele está no mal também? Deus é soberanamente justo e bom. Mas e o mal que existe? Se o mal existe, Deus não está ali. Então os materialistas dizem que Deus não existe. Mas será que é assim mesmo? Vejam, meus irmãos, que as leis morais, que a verdadeira compreensão da justiça divina, ela não faz sentido sem nós termos uma compreensão exata sobre Deus. Então vamos analisar essa questão referente ao mal. Qual o conceito que a doutrina espírita nos traz do mal? O mal realmente existe? A doutrina espírita vai dizer que não. Então o que é o mal? E aí de novo a doutrina nos embasa dizendo que o mal é a ignorância do bem. Em O Livro dos Espíritos, os espíritos ressaltam que nós somos criados simples e ignorantes. E o caminho do mal é escolha nossa. Ou seja, quando nós não vemos, nós não percebemos, quando nós não conhecemos, quando nós não sabemos. Ou seja, quando nós ignoramos. Então a responsabilidade pelo que é moralmente certo, ele provém da consciência que nós adquirimos através do conhecimento. E o grau de responsabilidade vai variar de acordo com o conhecimento que nós temos. Então, em si mesmo, o mal não existe. Ele é apenas, como dissemos, a ignorância do bem. E como nós podemos responder à ignorância? Vamos pegar um exemplo assim muito simples, um exemplo fácil da gente entender. Imaginemos uma criança de 3, 4 anos de idade que bateu em outra criança da mesma idade. Essa criança tem consciência do que o que ela fez está errado? Ela sabe de fato o que está fazendo? E aí alguns de nós poderia dizer, né? Talvez a maioria de nós dissesse, não, essa criança não sabe, ela é muito pequena para compreender, ela é muito jovem para entender. Então, como é que nós vamos disciplinar essa criança? Nós vamos punir a criança por algo que ela não sabe que está certo ou errado? Nós vamos punir pelo fato dela ignorar alguma coisa, dela ainda não ter consciência de alguma coisa? De novo, né? A pergunta fica e a maioria poderia dizer, não, nós não vamos punir. Nós vamos conversar, nós vamos explicar, nós vamos mostrar como ela deve agir de forma correta. Essa é uma situação que a gente consegue imaginar. Agora, vamos fazer o exercício de nós nos imaginarmos como essa criança, como crianças espirituais. Às vezes, nós batemos no outro. Às vezes, os outros nos batem. Como é que nós reagimos? Nós vamos revidar quando nós somos agredidos? Nos imaginemos como essas crianças que não têm consciência do que estão fazendo. Deus nos pune por causa disso? Se nós, que somos espíritos imperfeitos, chegamos à conclusão que uma criança não deve ser punida por algo que ela não conhece, Deus, que é soberanamente justo e bom, nos pune? Deus nos castiga? Seria justo que isso acontecesse? Deus é a inteligência suprema. Não há outro acima dele. Dessa forma, ele não erra.
Então, se nós estamos vivenciando algo difícil, algo complicado, que exige um esforço de superação, não é erro de Deus. É a oportunidade que se apresenta para os necessários reajustes ou reparações. Ainda assim, pode persistir em nós essa ideia de injustiça. Eu não tive o que mereço. Será? Então, o que define justiça? O que faz alguém merecer alguma coisa? E aqui eu quero trazer para vocês uma proposta filosófica, né, lá de Aristóteles, a teleologia de Aristóteles, que vai aparecer quando nós procuramos identificar o propósito das coisas, os seus objetivos. Então Aristóteles pergunta: para quem devemos dar as melhores flautas? Aqui ele está falando do instrumento musical, né, uma flauta. E a resposta é: para os melhores flautistas, para os melhores músicos. Por que ele dá essa resposta? Para obter a melhor música? Será que é por isso que as melhores flautas vão para os melhores flautistas? E aí nós temos que a resposta é não. Segundo Aristóteles, as melhores flautas vão para os melhores flautistas não para se obter a melhor música, mas porque esse é o propósito da flauta. Ela existe para ser tocada, é para isso que ela serve. Então, segundo Aristóteles, o método, ou melhor, o mérito, está na causa, não no efeito. Não é para fazer a música, mas é pelo motivo pelo qual a flauta existe. Perguntando de outra forma, perguntando de novo: o que faz alguém merecer alguma coisa? A resposta que a gente poderia dar é a seguinte: pelo significado que isso tem, pelo significado do ato. Então, pensar na justiça e para que serve essa justiça, ou para que serve o sofrimento que às vezes aparece, são as situações que são mais difíceis da gente lidar, a gente pode encaminhar da seguinte forma: esse sofrimento tem uma finalidade? Ele tem um propósito? Ele tem um telos, como diria Aristóteles? Sim. O aprendizado, ele tem o propósito de permitir que nós possamos entender o significado do bem. Então vejam que nós retornamos lá para aquele conceito, né, de mal enquanto ignorância do bem. Então, o sofrimento, ele não é o mal, ele é o aprendizado do bem. E o que nós precisamos para ter mérito, né? O que nós precisamos para merecer algo? E aí aqui a gente destaca: precisamos de valor, né? No sentido de que quem reúne os maiores valores, como por exemplo a persistência, a disciplina, a paciência, a resignação e tantos outros, né? São valores importantes. Nós precisamos de significado. E a dificuldade para fazer uma tarefa também define o método, ou melhor, o mérito, né? A espiritualidade já nos trazia isso. Então vejamos que é devido à grande dificuldade que é sofrer. Quanto mais ele está presente, maior é o mérito em aprender a lição. Se nós não aprendermos determinada lição, ela virá de novo, de novo e de novo. Mas se nós aprendermos, se nós entendermos o seu propósito, se nós entendermos o seu significado, nós não vamos precisar repetir essa lição. Então, lembramos que aqui, né, a nossa encarnação, essa nossa possibilidade de estarmos no plano físico, é como uma escola. E o objetivo da lei divina não é nos punir, mas nos educar. Então, será que a gente consegue perceber agora como se processa a justiça divina? Ela está, na verdade, nos oferecendo oportunidades. A proposta é que a gente olhe da seguinte forma: o que eu preciso aprender, o que eu preciso tirar das experiências que estão se apresentando para mim? Por que elas estão na minha frente? Por que elas estão aparecendo? E aí entendermos que o sofrimento vem porque ele diminui a nossa ignorância. E quando a ignorância diminui, aparece o bem. Entendendo o propósito do sofrimento, ele deixa de existir. Vocês sabem por quê? Porque é para isso que ele serve. Quando ele cumpriu a sua finalidade, ele deixa de existir. Então,
o propósito do sofrimento é nos mostrar alguma coisa. Quando nós entendemos isso, quando nós aprendemos isso, esse sofrimento deixa de existir. E vejamos, meus irmãos, que aqui se modifica o ponto de vista, não de nós termos uma reação agressiva contra o sofrimento. Porque, na verdade, há o entendimento, né, a partir disso, que o sofrimento se coloca como algo que colabora para o desaparecimento da nossa ignorância. Mas a gente pode continuar pensando que a injustiça existe. E aí também trazemos, né, aquela frase conhecida, aquilo que Jesus nos disse, a cada um segundo suas obras. A lei divina, né, a justiça divina, ela se baseia na questão de que o espírito possui ampla liberdade de expressão e de atitude, que é o nosso livre-arbítrio. E com isso ele vai ter a possibilidade de agir com essa liberdade, mas prestando atenção para as consequências diretas das suas atitudes diante das leis de Deus. Com isso, o conceito do justo, ele vai se abrir para esse ponto. Somente se pode colher aquilo que se plantou. O justo para Deus é recebermos conforme as nossas obras, ou seja, de acordo com o que fizermos, receberemos uma reação direta. Sendo assim, a justiça de Deus é a única infalível e perfeita, porque ela se baseia na realidade dos fatos. Mas a gente ainda pode argumentar que as relações sociais injustas continuam existindo. Mas aqui, meus irmãos, nós chamamos atenção para o seguinte: elas continuam existindo porque nós não trabalhamos para isso. E aqui de novo volta a questão das leis divinas, né, das leis morais. O fato de nós vivermos em sociedade, de nós termos a lei de trabalho, de nós termos a lei de progresso, tudo isso é importante que nós lembremos. Então, como é que nós conseguimos colaborar para modificar essa situação toda e andarmos dentro dos trilhos das leis divinas? No Livro dos Espíritos a gente tem aquela passagem também muito nossa conhecida, quando a espiritualidade nos diz que pode o homem, né, o ser humano, domar os seus instintos. Ele requer para isso um esforço insignificante. E a espiritualidade nos chama a atenção dizendo que nos falta vontade. E aqui vontade nós ressaltamos, vontade é o agir. Desejar alguma coisa é querer alguma coisa. Agora, a vontade envolve tomada de decisão e a ação para que isso aconteça. Então, o que nós podemos fazer para alcançar a nossa felicidade, que é algo que todos nós buscamos? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Em outras palavras, entender o que nós precisamos aprender, conhecer o que é necessidade para a nossa evolução, entendendo que cada um tem o seu próprio processo evolutivo em função das suas experiências, e conseguir caminhar de acordo com as leis divinas. A partir daí, nós poderemos ter a percepção do sofrimento como essa oportunidade de aprendizado e compreendermos que a justiça divina se opera no campo misericordioso da reparação. Um leque de possibilidades, meus irmãos, se abre a partir dessa compreensão, e o nosso sofrimento pode ser atenuado e muito diante dessa perspectiva. Então, essa é a reflexão simples, né, despretensiosa que trazemos para a noite de hoje, mas que ela consiga nos auxiliar nesses momentos de dificuldade que todos nós em algum momento passamos, que todos nós em algum momento enfrentamos, nesses momentos de superação e resignação que nos são exigidos, que a gente consiga entender que o sofrimento está ali para nos libertar da ignorância, dessas amarras que nos levam para o mal, e que a partir desse aprendizado o bem se desenhe para nós e que nos possibilite andar no caminho das leis divinas com um entendimento maior, com uma compreensão maior da nossa realidade íntima e da compreensão daquilo que é de fato a justiça divina. Agradecemos a paciência de todos em nos ouvir, agradecemos essa oportunidade bendita de trabalho,
Agradecemos o amparo da espiritualidade e rogamos que o Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Uma boa noite a todos.